In nome de Patria et de Filii et de Spiritus. Amém. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre um tema espinhoso que é cristianismo. Aí você para e fala, pô, canal sobre história vai falar sobre religião? Não vamos falar sobre religião, não. A gente vai falar sobre um negócio importante que é uma filosofia que surgiu lá no século I e que vai deixar uma marca em toda a sociedade ocidental de uma forma de pensar e de uma forma de agir que guia a gente até hoje, mesmo quem não é cristão. Bem, vamos lá então, como é que nasceu o cristianismo? O cristianismo nasce com um rabino judeu chamado Yesu ben Yosef, né? Jesus, filho de José. Bom, quem que era esse cara? Como eu disse, ele era um rabino que vivia lá no século I, lá na região da Judéia, próximo ali de Jerusalém, né? Ele não era de Jerusalém, ele era de Nazaré, né? Tanto que ele vai dar origem a uma seita chamada de Seita dos Nazarenos. Nesse momento aí, a religião judaica estava passando por uma série de problemas internos aí que vai se assemelhar muito à reforma protestante que vai surgir no século XVI, né, dentro do cristianismo. Ou seja, vai surgir um bando de gente dentro do judaísmo que vai começar a ter novas ideias sobre como sobreviver dentro dessa religião, como se organizar dentro dessa fé. Bem, qual vai ser a ideia aí do nosso amigo Jesus? Né? O Jesus, ele parte de qual ideia? A salvação não é só para o povo escolhido de Deus. Lembra lá que a ideia do judaísmo é que existia um povo escolhido por Deus, lá com quem Deus teria feito aliança lá com Abraão, né? E que era o povo dele, separado de todos os demais, né? Tanto que os judeus tinha até um nome para quem era não judeu, chamado gentio, né? E o Jesus, ele vai ter uma outra ideia. Ele fala assim, não, peraí, você não precisa nascer no povo para ser salvo. Você pode ser salvo se você simplesmente aceitar a ideia, né? E essa ideia aí não era lá muito aceita pelos outros judeus, né? E vai acabar gerando um problema lá que ele vai acabar sendo perseguido e sendo morto. Bom, a morte dele aí não tem só a ver com problema com o restante do judaísmo, tem a ver com que, bom, quando esse cara aí, ele pregava a adoração a um único Deus, isso voltado para todos, né, e que consequentemente aí virava as costas para o Império Romano, vai ter um problema político lá que vai aliar o problema com a sociedade judaica no seu espaço e com o Império Romano e que vai levar à morte desse cara aí. Bom, aí você deve estar se perguntando, eu já ouvi umas histórias aí que na verdade Jesus nunca existiu, Jesus é uma invenção feita pela igreja. Não, Jesus existiu mesmo, tá? Esse cara é real, né? Agora, se ele é filho de Deus, se ele fazia milagre, isso não é uma preocupação da história. O que importa é que ele criou uma filosofia religiosa, né? E que vai ter um efeito monstruoso aí no meio da sociedade. Bom, como eu disse, Jesus não era o único reformista que existia nessa época aí. Tinha um bando, né? Por exemplo, tinha um cara chamado de Simão, o mago, né? Que também aí andava sobre água, fazia cego ver, paralítico andar, né? Tinha um bando de história, né? Nesse mesmo caminho, né? Também dizia que era filho de Deus, né? Era o Messias e tudo mais. Mas, né? O cristianismo, né? Criado pelo Cristo, vai ganhar uma repercussão muito grande, muito menos por causa do Jesus do que por causa de um cara que nem chegou a conhecer pessoalmente o Jesus, mas que vai adotar essa ideia aí e vai se tornar um grande divulgador, que é um cara chamado de Paulo, né? Originalmente chamado de Saulo de Tarso, né? Mas Paulo, né, vai ser importante porque, primeiro, esse cara ele era cidadão romano, né? Ele teve esse direito de cidadania romana, apesar de ser de origem judaica e ser também rabino, assim como Jesus, e que originalmente o cara não era muito fã
dessa seita dos nazarenos. Mas depois de uma reviravolta na vida dele, ele vai lá, conhece um pouquinho melhor e fala, opa, gostei dessa ideia aí, vamos utilizar isso aí para dar um jeito no pensamento judaico. A gente pode ampliar isso aí, levando essa palavra de Deus para todo mundo. Bom, para entender como o cristianismo vai entrar na sociedade romana, a gente tem que entender a lógica de religiosidade dos romanos, né? Muitas vezes a gente acha que a religiosidade romana e a religiosidade grega era exatamente a mesma coisa por causa dos mitos. Não é bem por aí. Os romanos tinham uma ideia muito aberta do que é religião. Tanto que a gente encontra as semelhanças entre a divindade grega e a divindade romana e é só trocar um nome. Não é bem por aí. Os romanos, eles conseguiam enxergar as suas divindades em diversas outras religiosidades, né? Para eles, um deus poderia ter uma série de faces. Tanto que é comum você encontrar assim, uma estátua de Júpiter Invictus e muito próximo a uma estátua de Júpiter Capitolinus, né? Pô, mas não é tudo Júpiter? É Júpiter, mas são versões diferentes de um mesmo Júpiter. São expressões diversas de um mesmo Deus. Opa, se você conhece aí alguma coisa de cristianismo, e deve conhecer, porque eu disse lá, o cristianismo ele faz parte da nossa cultura ocidental, né? Você já deve ter ouvido falar um negócio chamado de Santíssima Trindade, aquele papo de um mesmo Deus que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, e ao mesmo tempo é um cara só, né? Um que é três, um que tem várias faces. Pois é, essa ideia de trindade só vai aparecer quando o cristianismo já se torna uma religião romana, né? Só lá no século IV depois de Cristo, com Santo Agostinho, que isso toma uma cara. Então essa forma de enxergar várias faces de um mesmo Deus vai levar os romanos, por exemplo, a perceber o seguinte: eles tinham lá, por exemplo, uma deusa do amor e da beleza feminina, que era Vênus. De repente eles vão lá e se encontram com os gregos e veem, olha, eles também têm uma deusa do amor e da beleza feminina que eles chamam de Afrodite. Ó, essa que eles chamam de Afrodite, na verdade, é Vênus. Entrem em contato com os mesopotâmicos e olha, eles também têm uma deusa do amor e da beleza feminina que eles chamam de Ista. Ista é Vênus. Os germânicos têm uma deusa da beleza do amor feminino, que é Frida, também é Vênus. Acho que você deve estar percebendo que os romanos eram muito abertos a todas as religiões que faziam parte do império, o que vai dar para eles uma característica muito cosmopolita dentro da religiosidade, não só dentro dela, mas percebe por esse tema que a gente está trabalhando hoje aqui, né? Essa abertura para essas diversas religiões vai permitir com que as religiões convivam entre si, né? Tinha um problema no meio de todas as religiões, que era justamente a religião judaica, porque a religião judaica era uma religião monoteísta, ou seja, de um Deus só. E na visão do judaísmo, todos os outros deuses eram falsos. E como eram falsos, seriam expressões do oposto desse Deus, o demônio. Ou seja, rezar para qualquer coisa que não fosse esse Deus era algo muito ruim. Isso fazia com que os judeus não fossem muito bem vistos no meio dos romanos. Tanto que a primeira diáspora, né, que os judeus vão sofrer vai ser na mão do Império Romano. Tipo, acaba com esses caras que eles estão só atrapalhando aqui. Ó, não vai entender essa minha fala como qualquer ideia antissemita, não. Estou só mostrando o princípio do que essa visão judaica incomodava dentro do Ocidente, né? Por isso vai ser um incômodo tão grande, né, que a aversão aos judeus vai ser um negócio extremamente comum, que só vão começar a achar que pegava um pouco mal falar mal de judeu, perseguir judeu, depois do Holocausto nazista, né? Tanto que se você pegar na nossa língua portuguesa, a gente tem um verbo chamado judiar, que quer dizer maltratar, ofender, agredir, né? E bom, judiar vem da raiz judeu. Judiar é tratar como se trata um judeu. E como é que se tratava um judeu? Se tratava mal. A reforma do Jesus tornava essa nova vertente do judaísmo muito mais palatável, muito mais sensível aos romanos, né? Então, pô, agora essa religião está aberta para todo mundo, qualquer um pode participar disso aí e pode atingir esse paraíso. Cara, a ideia de paraíso era extremamente interessante, porque vamos ver o seguinte: vê a visão grega, por exemplo, de
pós-morte, que era muito parecida com essa raiz da religiosidade romana. Né? O que era o pós-morte pro grego? Não tinha nenhum paraíso, né? O máximo que chegava perto disso eram os chamados campos elíseos. Fora isso, tudo era ruim. Não tinha nenhum espaço de felicidade no pós-morte. Os próprios Campos Elíseos não eram das coisas mais legais que tinha ali, né? Você estava afastado dos seus, né? Você não fazia mais parte do meio dos vivos. Tanto que o mundo inferior, o mundo de Hades, Plutão, para os romanos, era muito frio, né? Ao contrário do inferno cristão, que é quente pra caramba, lá era gelado, né? Isso por quê? Porque o corpo é quente. Quando você morre, o seu corpo esfria, né? Estar morto é estar longe do calor humano. Então, para os romanos, né, vindo dessa raiz grega, morrer não era um troço muito legal. O que era legal? Legal era estar vivo. Vivo era muito bom, morto não era bom. Só que tem uma coisa importante, para muito romano, estar vivo também não era muito bom. Imagina o que era a vida para um trabalhador pobre dentro de Roma, né? Para um plebeu, né? Para essas pessoas que não tinham grandes oportunidades na vida, não tinham grandes riquezas. Cara, a vida dele não era nada fácil. E aí aparece essa religião lá de um canto perdido do Império Romano, né? Que vem justamente com a ideia de que são bem-aventurados aqueles que sofrem, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados aqueles que passam fome, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem injustiça, porque serão justiçados. E assim por diante. Cara, dá para imaginar que a população pobre romana começou a olhar para isso e falar: meu, isso é muito interessante. Olha lá, a minha vida aqui é uma porcaria. Nas religiões que eu conheço, depois que eu morrer vai ser pior ainda. Opa! Tem um troço aí chamado céu, paraíso, que se eu seguir essa divindade aí, a minha vida vai ser muito melhor depois que eu morrer. Opa, isso muito me interessa. Outra coisa que vai levar um encaminhamento muito legal para que essa religião se expanda vai ser as mulheres, né? Porque a vida da mulher romana também não era assim nenhum grande espetáculo, né? Ela não tinha grandes privilégios nem nada do gênero, né? E a versão do cristianismo gerada pelo Paulo, que era cidadão romano e que vai ser um grande propagador da fé cristã entre os não-judeus, né? Vai ter qual sentido? Olha, existe uma oportunidade aí para a gente antecipar a vinda do Cristo, a levada de todo mundo para o céu, que é o quê? Para com esse negócio de fazer filho não é um troço legal, porque Jesus disse lá que ele voltaria quando todo mundo conhecesse sua palavra. Cara, como é que um bebê conhece a palavra de Deus? Então, se a gente parar com esse negócio de ficar fazendo filho, né, ficar fazendo carne é do pecado, o espírito é de Deus, né? Se a gente parar de desenvolver carne, né, vai ficar tudo muito mais fácil. Logo, todo mundo conhece a palavra de Deus, Jesus volta e está todo mundo indo para o paraíso. É daí que nasce a ideia, então, do celibato dos cristãos, né? A ideia de que, olha, para você ter uma vida santa, é bom você não estar muito envolvido com os prazeres da carne, né? Não cair no pecado da luxúria, nem nada do gênero, né? Se você for celibatário, não se casar, não ter filhos, melhor ainda, maior a tua chance de ir para o céu. Nem todo mundo no meio do cristianismo acreditava nisso aí. Você pega, por exemplo, Tiago, que era irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, né? Cara muito próximo, que era apóstolo também, ele dá uma outra versão de o que é paraíso, né? Pro Tiago, né, fazer filhos era se igualar com Deus, porque aí você se tornava criador de vida. Então, assim, fazer um filho era quase que você está rezando, né? Tanto que o Tiago, quando ele vai falar sobre o que é o paraíso, ele faz uma comparação que pra gente é um tanto quanto estranha. A gente que conhece o cristianismo hoje, soa meio bizarro, mas ele comparava o paraíso a um orgasmo eterno.
As mulheres romanas vão começar a achar muito interessante essa ideia de que, olha, eu não preciso de um homem para sobreviver, eu não preciso estar casada para sobreviver ou estar na casa do meu pai, eu posso me desconectar dele e viver no celibato junto com outras mulheres, né, dentro de um convento, e eu vou ter a minha vida muito feliz ali. Então, olha lá, a camada mais pobre e as mulheres vão começar a absorver essa ideia e o cristianismo começa a se tornar uma ideia extremamente popular entre a população romana. Cara, essa popularização vai fazer com que o cristianismo deixasse de ser uma religião que era vista como uma seita esquisita de um pessoal do Oriente que fica se reunindo em catacumba e vai lá e come o corpo e bebe o sangue dos líderes dele, parece seita de canibal, né? Para se tornar uma religião que agradava bastante nessa ideia de que, olha, existe um paraíso para todo mundo que sofre, existe algo de bom, existe uma recompensa para todo mundo que seguiu essas ideias e foi bom para com o próximo. O negócio vai ser tão popularizado que vai chegar uma hora que vai aparecer um imperador chamado Constantino, né, que vai olhar para aquilo e falar, olha, tá na hora de a gente olhar esses cristãos com mais atenção. Afinal de contas, tem muito cristão dentro do Império Romano. E o Constantino vai lá e permite a liberdade de culto entre os cristãos, né? E mais do que isso, se batiza cristão, né? Era interessante para ele pertencer à mesma religião dessa grande camada do seu povo, né? Ele passaria a ver ali como meio que um eleito desse Deus único. Mas o Constantino, ele não simplesmente adotou o cristianismo, ele adaptou o cristianismo. O Constantino tinha uma ideia que era mais ou menos o seguinte: é melhor ter todos os deuses a meu favor do que um deles contra mim. Então ele, que era formado numa religião também oriental, chamada de mitraísmo, vai, quando se torna cristão, convocar o Concílio de Nicéia, que vai dar uma nova cara e uma organização para essa religião que estava tão dispersa, com tantas faces espalhadas no império tão grande quanto o Império Romano, e vai dar um alinhamento para ele, né? E no mitraísmo, justamente, onde aparece essa dicotomia bem, mal, certo, errado, né? E que no cristianismo vai ter a imagem de Deus, diabo. Outra coisa, né? Mitra era um deus ligado ao sol, né? E o Constantino vai fazer umas interferências bem interessantes para o cristianismo. Coisa, por exemplo, de transformar o dia santo, o dia voltado a Deus, não o sábado, né? O sétimo dia, né? O dia do descanso que os judeus têm, né? Mas o domingo, né? O domingo, que é o dia que o Cristo ressuscitou, né? Lembra lá que foi crucificado na sexta-feira santa, ressuscitou no domingo. Mas por que o domingo? Domingo é o dia do sol, né? Você que fala português como eu, né, usa os dias da semana como segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas se você estudou um pouquinho de línguas aí, você deve ver que a maior parte dos calendários em outras línguas tem nomes ligados a astros. Por exemplo, no inglês, domingo é Sunday, o dia do sol, né? Então, o dia do sol, dia de Mitra, né? Domingo, o dia de rezar para Deus, né? Então você já está misturando um rito mitraísta com um rito cristão e tá tudo em ordem. Outra coisa, quando foi que Jesus nasceu mesmo? Dia 25 de dezembro? Procura numa Bíblia, vai lá e vê. Quando foi que Cristo nasceu? Onde está escrito que ele nasceu dia 25 de dezembro? Está escrito em lugar nenhum. O que era isso? Isso aí era a Saturnália, né? Uma das diversas festas que já existia no Império Romano, ligada ao titã Saturno, né? E que também se misturava com a ideia de Mitra, porque o dia 25 de dezembro está bem no período ali do equinócio de inverno, o solstício de inverno. O que é o solstício? É o dia que lá no hemisfério norte a noite é mais longa e o dia é mais curto. A partir dali, os dias vão ficando maiores, as noites vão ficando menores, né? Ou seja, o período de sol vai ficando maior, vai crescendo. Ou seja, esse é o dia do nascimento do deus Sol, é o nascimento de Mitra. Como ninguém sabia ao certo quando foi que Jesus nasceu, aparece lá Constantino e olha, Natal do Cristo, dia 25 de dezembro, junta tudo e vai ficar todo mundo feliz.
o negócio vai se popularizar tanto que vai chegar um momento com Teodósio, imperador romano, que vai não só permitir o cristianismo, vai transformar o cristianismo em religião oficial do império. Ou seja, no Império Romano, ou você era cristão ou você estava errado. Então adote o cristianismo e aí já se cria uma aliança igreja-estado, onde a igreja justifica o poder do imperador e o imperador garante a sobrevivência da igreja. E aí, aprendeu mais uma? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Diz porque gostou, diz porque não gostou. Deixe sua questão, deixe sua pergunta, deixe sua opinião. Essa foi o Projeto Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando.